Bom, pessoal, deixa eu ajeitar aqui pra gente fazer mais um vídeo. Pra ficar bacana aqui. É bem interessante. Eu quero fazer um vídeo bem interessante sobre a questão de uma literatura, né? Seria um desafio que a professora Roberta me fez sobre comentar o livro chamado Abolição do Homem, de C.S. Lewis, né? É uma literatura curta, mas muito difícil de ser comentado, e como um estudante no caso da crítica, da crítica textual, eu quero falar um pouquinho sobre essa literatura, que é bem difícil de se compreender. Mas eu quero fazer um breve resumo sobre essa literatura, né? Nós sabemos que C.S. Lewis aí, ele viveu após a Inglaterra medieval, né? E uma, ele viveu dentro de uma questão de transição da Idade Média para o século XX. E, e nós sabemos que o que prevaleceu muito no final da Idade Média foi o famoso racionalismo, né? Que seria as pessoas, elas começaram a se tornar mais racionais em muitas perspectivas, e automaticamente as literaturas foram se modificando. E C.S. Lewis traz nesse livro, A Abolição do Homem, algo bem interessante sobre uma literatura pedagógica, no caso inglesa, onde ele faz uma crítica, ele traz até ele faz com que o personagem desse livro verde, né, ele traz um nome bastante fictício, né, desses dois personagens, Titius e no caso Gaius. E a principal crítica de C.S. Lewis que eu pude observar é o que? Ele critica o Tito e Gaius, né, pela questão de transformar um objeto em algo subjetivo, né? Por exemplo, o que é algo subjetivo? Subjetivo é algo que o sujeito interpreta segundo o seu pensamento, né? Isso seria a questão do significado da palavra subjetivo. E ele cita algo bem interessante no livro verde, né? A questão de turistas que observam uma cachoeira, e um turista, ele vai chegar lá e olhar para aquela cachoeira e falar: nossa, que algo sublime. O outro fala: nossa, é muito bonito. E E ele disse que Titius e Gaius, né, ele vai dizer que a questão de pessoas achar um objeto bonito ou sublime é algo que depende da emoção da pessoa, é algo subjetivo, é algo que vem de dentro da pessoa e não algo concreto ou com um tipo de verdade absoluta, né? E esse livro verde, ele era usado na Inglaterra pós-medieval como um livro de pedagogia para criança. E C.S. Lewis, ele aborda uma perspectiva bem interessante que, devido a alguns pensamentos, tá, toda uma geração pode ser transformada ou pode ter a sua mente modificada pelo viés de pensamento, que é bem interessante. Então, veja bem, qual que seria a perspectiva aí, de tudo isso, né, para a gente fazer um resumo grande aqui sobre o livro, né? O livro, ele mostra que a questão pedagógica, ela demonstra que se um objeto ele é subjetivo, né, ele perde seu princípio e valor, né? Então, por exemplo, é, aquilo que é verdadeiro para mim não pode ser verdadeiro para você. Isso trouxe toda uma origem, até mesmo de uma verdade não absoluta, né? Hoje você vê, na sociedade que vivemos aí, as pessoas que são adeptas a uma verdade que não é, no caso, absoluta. Eu vou explicar isso mais um pouquinho à frente. E C.S. Lewis, ele começa a trazer algumas questões filosóficas para abordar isso, que é bem interessante. E uma das questões filosóficas que ele traz para abordar isso é o quê? Ele começa a falar, por exemplo, que se eu tiro o princípio e valor de algo, né, eu vou criar pessoas
sem base. Eu vou dar um exemplo básico. Por exemplo, eu sou adepto ao cristianismo. Se eu não passar o princípio e o valor do cristianismo para alguém, para o meu filho, vou dar um exemplo disso para o meu filho, automaticamente ele não vai dar valor para aquilo, porque ele vai achar que aquilo é algo subjetivo, é algo que é do meu pensamento. Então, C.S. Lewis ele vai começar a trazer perspectivas de várias nações, né? Até ele cita a China, cita ahn, o povo hindu, ele vai citar várias perspectivas aí para trazer, para falar que existe sim princípios verdadeiros e, e que não podemos olhar um objeto como algo subjetivo. No entanto, ele vai citar uma frase aristotélica, né, que o próprio Aristóteles diz que a educação ela era dada ao ser humano para que o ser humano aprendesse o certo e o errado. E se eu falo que algo, né, que um objeto é algo subjetivo, também eu vou ter que anular o certo e errado, ou às vezes o que é certo para mim não vai ser certo para uma outra pessoa. Por quê? Porque ela vai ter um outro conceito, né? E aquilo que é subjetivo a ela, né? Então, isso é bem interessante que ele fala, por quê? Porque ele estava muito à frente do seu tempo, que ele começou a enxergar que a falta de princípio faria com que o homem se degradasse, né? E C.S. Lewis ele fala algo bem interessante sobre a verdade, né? Sobre a questão da verdade como algo absoluto. Ele vai utilizar até mesmo o vocábulo hebraico emet, né? A língua hebraica emet. E eu achei interessante essa citação dele do vocábulo emet em hebraico, que é a palavra, no caso, emet em hebraico é verdade, né? A palavra verdade em hebraico ela é bem diferente do português ou qualquer outra língua, é, no caso ocidental, que você tenha contato ou conheça. Por quê? Como a língua portuguesa tem origem do latim e do grego, são línguas que trabalham com coisas abstratas, né? E o hebraico bíblico, ele não trabalha com abstrato, ele trabalha com coisas, no caso, apalpável. No entanto, que, por exemplo, a raiz da palavra emet, que é verdade em hebraico, vem do verbo emun, né? Vem do verbo confirmar, né? No caso, vem do verbo estar fiel, né? Vem do verbo confiar, né? Tem todo esse significado. Estar estável, né? E por que que a verdade em hebraico está associado com algo estável? Porque se você se apega a algo que te traz confiança, isso automaticamente vai trazer não só confiança para você, se você se apega a algo que tem que dar confiança, isso vai trazer o quê? Credibilidade e algo estável. Então, por exemplo, C.S. Lewis ele vai trazer uma perspectiva do universo que existe uma lei que rege todo o universo, e essa lei ela passa o quê? Ela passa uma confiança, né, em algo estável, e algo que é estável, ele vai trazer o quê? Uma credibilidade. Então, a credibilidade está associada ao quê? A algo verdadeiro, algo que é verdadeiro, algo que está firme em um ciclo, algo que está firme a um tipo de princípio. Os princípios, né? E no caso, como que eu sei que algo estável está firme a um tipo de princípio? Porque um princípio ele vai reger uma lei, e essa lei vai trazer estabilidade a algo, né? Vai trazer uma confiabilidade, né? Vai trazer uma confiança, e isso é algo verdadeiro. Então ele é bem interessante, ele vai usar a questão do verbo, da palavra emet, que é verdade em hebraico, dentro da sua raiz verbal, né? Para trazer uma perspectiva, e a mesma raiz verbal da palavra emun, que é o verbo estar firme em hebraico, vai trazer a mesma raiz da palavra emuná, que é fé também,
né? Então é bem interessante. A fé está associada a algo que traz credibilidade e algo verdadeiro, que é bem interessante. E C.S. Lewis, ele utiliza uma expressão chinesa chamada de Tao, né? Que os chineses criam, que seria algo que transcende a criação, seria o abismo entre a criação e antes da criação. E esse Tao seria, os chineses eles criam que seria a base, né, para o princípios e valores e atributos de todas as coisas, né? Então ele vai usar esse simbolismo de digital para simbolizar um Deus criador, né? Então ele vai começar a trazer perspectivas de várias etnias para mostrar que sempre houve uma questão pedagógica para ensinar o certo e no caso e o errado. E quando a gente prega o racionalismo sem um equilíbrio, né, fazendo que as pessoas observem algo, um objeto como algo subjetivo, isso pode criar uma crise, né, de identidade muito grande. As pessoas elas podem cada um ter o seu conceito de verdade, cada um vai seguir o seu conceito de certo e errado, e se você não tem um padrão correto de certo e errado, se você acha que a verdade não é absoluta, você acaba abolindo o homem. Por quê? Porque é uma sociedade que cada um pensa de si próprio, tá? Sem princípios e valores, é uma sociedade em extinção. Então, por exemplo, eu fazendo um resumão total do livro, né, eu consegui observar essa perspectiva que C.S. Lewis ele preveu aí no começo do século XX que a questão pedagógica iria influenciar toda uma geração, e é um fato que está acontecendo hoje, né? Porque, por exemplo, a geração que está surgindo agora é uma geração que interpreta tudo como algo subjetivo, né? Sem princípio e sem valores. Até mesmo adeptos de uma teologia inclusiva, onde ensina é, que a verdade não é absoluta. E se a verdade não é absoluta, então tudo aquilo que acreditamos ou fomentamos está errado. Então, por exemplo, se um cientista estuda a lei que rege o cosmos ali, e essa lei ela controla a rotação de planetas ou translação da Terra, se eu falo que essa lei não é verdadeira ou absoluta, tá? Então, sabe, são coisas que não fazem muito sentido. E esse pensamento, tá, foi premedito, na minha opinião, por C.S. Lewis lá atrás, na questão pedagógica, que está influenciando muito a mentalidade e a mente das pessoas. As pessoas, é, quando você coloca o racionalismo acima de sentimentos, né? Porque os sentimentos, eles também vão fomentar experiências que você tem com o objeto. Se eu falo, por exemplo, eu vou dar exemplo de um cavalo. Se eu prego para uma criança que a função do cavalo é apenas puxar a carroça, né? A criança ela vai ver o cavalo apenas como um objeto para fazer força. Mas se eu trago um princípio, né, daquele cavalo, a importância que ele tem, aquela pessoa, a criança não vai observar aquela carroça apenas com um cavalo, com algo objetivo, mas vai trazer princípios e valores, porque o porquê daquele cavalo, o porquê daquela carroça. E vai ser uma sociedade totalmente, né, uma sociedade que ela não vai ser uma sociedade totalmente egocêntrica e egoísta, né? Então, por exemplo, eu achei muito bacana esse livro que ele traz essas perspectivas, né? E essa foi a rápida perspectiva que eu trouxe sobre esse livro. É bem difícil comentar sobre ele, mas eu consegui pegar essa perspectiva, tá? E eu aconselho você estar lendo, né, o livro de C.S. Lewis, né, Abolição do Homem. É muito bom, é bem real, né? E é uma perspectiva bem moderna perante a pedagogia que vivemos hoje e perante a realidade que vivemos hoje. Tá ok? Glória a Deus aí, Deus abençoe vocês. Quem gostar desse vídeo aí pode estar
comentando, compartilhando, no caso, com outras pessoas, tá ok?